Vamos dar início aos pontos que nós abordamos. Lembrando que toda quarta e quinta-feira eu deixo o horário de 9 às 10, de 9 a 9h30 eu faço a explanação de alguns tópicos da nossa plataforma, explico como se faz cadastro, configuração, a parte também de relatórios, só que eu divido isso em tópicos e subtópicos, até para não colocar muita informação de uma vez só, para não ficar um pouco complicado para assimilar tanta informação. E no final deixo o tempo livre, se tiver algum questionamento sobre algum tema, eu deixo livre, e se for o caso, na reunião seguinte a gente faz a abordagem do tema proposto, tá? Dando início à nossa reunião de hoje, o que eu queria falar sobre as configurações da usina, porque essa parte de cadastro, ela é fundamental justamente para que não tenha nenhum erro mais à frente sobre justamente a geração de relatórios, a geração de dados e tudo mais. Então, para que a gente tenha essa noção do que é necessário e do quanto é importante, nós vamos fazer essa verificação das configurações da usina, tá? Quando eu crio a usina na plataforma da SolarZ, ela vai ficar aqui no dashboard e eu posso vir aqui, seleciono a usina, essa usina aqui é uma usina fictícia, que eu já criei justamente para isso, e para que seja mais rápido, como é que eu vou na configuração? Vou aqui nos 3 pontinhos, no canto superior direito, seleciono a opção editar usina. Selecionei editar usina, vai aparecer 2 opções. A primeira aqui, o endereço da usina que eu cadastrei, e a opção abaixo é os dados da usina, que vou explicar mais à frente. Vamos iniciar aqui no endereço da usina. Lembrando que, quando eu cadastro aqui o CEP e clico fora, ele vai me dar os dados do CEP que eu cadastrei. Lembrando que esse aqui é um endereço fictício, só que eu coloquei um CEP real. E ele já vai ele vai mostrar, quando eu clico fora, os dados de latitude, longitude, o bairro, Mossoró, a cidade, os dados do endereço, tá? Quando eu faço esse cadastro, Cadu, mas eu quero cadastrar por latitude e longitude, eu não quero o CEP. Então, eu coloco aqui a definição, em alguns casos, no projeto já tem os dados de latitude e longitude e eu vou preencher aqui. Só que, nesta opção aqui, ele pode dar alguma divergência e não ser tão aproximado do que eu coloquei. Mas, colocando o CEP, você verifica se confere a latitude e longitude. Tudo bem? E nesse passo a passo aqui que ele vai preenchendo, somente com o CEP, ele vai preencher automático os demais. Eu tenho aqui atualizar irradiação baseado na cidade. Então, a soma da geração ela vai ser automático de acordo com os dados que eu cadastrei. E aí eu já deixo isso pré-selecionado e ela vai atualizar a irradiação baseado nesse CEP aqui que eu cadastrei. Fiz esse cadastro da usina. Próximo passo. Vou aqui na opção usina. Essa opção usina aqui, os dados que vão ser solicitados. Lembrando que aqui tem vários campos, mas aí, para não causar nenhum tipo de dúvida, eu preencho primeiro essa parte aqui, logo mais acima. Eu coloco o nome da usina que eu criei, e esses dados de potência, data de instalação e total investido, são dados que estão no projeto que a empresa de vocês criaram para o cliente final. É importante colocar os dados que sejam mesmo fiéis ao que está no projeto, justamente porque todo o cálculo que vai ser realizado, tanto para gerar os relatórios detalhados para os clientes que estão no plano premium, tanto os dados de geração que vocês vão verificar na plataforma, quando vocês entrarem na usina e o cliente também de vocês tiverem acesso, é necessário verificar justamente porque em alguns portais, lá no portal Raiz, eles não disponibilizam o dado da potência, por exemplo. Ele vai ter os dados de geração, mas lá não fica exposto os dados de potência e outros detalhes do projeto. Isso pode ser em alguns portais, mas não é regra. Mesmo assim,
Se tem a informação no portal raiz, preenche aqui os dados de potência, ou se não tiver o dado no portal raiz, no projeto que vocês fizeram para o cliente, vai ter a potência da usina que foi instalada para o cliente. Aqui na data de instalação também é muito importante, porque existem algumas situações que as pessoas confundem, que essa data de instalação preenche com a data que a usina foi cadastrada na Solazer. Por exemplo, eu cadastrei essa usina hoje, dia 2 de agosto de 2023. Só que essa data de instalação, ela é a data que a usina passou a gerar lá no local. Então, pode ser que em alguns casos a usina já esteja instalada no local, gerando, e ela foi colocada aqui na Solazer posteriormente à data de instalação. E quando você for instalar, de repente cadastrou a data atual. E isso vai gerar, tanto nos relatórios quanto nos dados de geração, uma divergência, porque ela já tem dados anteriormente a essa data que eu cadastrei, de hoje, por exemplo, só que esses dados não vão estar na Solazer, porque quando eu cadastrar aqui, ele vai puxar os dados a partir dessa data. Então, esse campo aqui, data de instalação, você preenche a partir do dia que tem geração lá no portal raiz, que aí você vai ter os dados desde o primeiro dia de geração dela. Aqui no total investido, também, outro campo bastante importante para não ter um efeito lá na frente em outras funcionalidades da plataforma, como, por exemplo, lá no relatório detalhado, ele vai mostrar a economia do seu cliente. A partir de que dado? Do quanto ele tem, de quanto a usina dele tem potencial de gerar, do quanto foi gerado realmente por data, e lá naquele período do relatório, ele, de acordo com o que você investiu, o que consumiu e o que gerou, vai ser realizado o cálculo para mostrar quanto em reais ele tem de economia, de acordo com o valor investido. Então, isso aí também é um dado que vai estar no projeto e de quem fez o projeto da usina do cliente. Preencheu esses dados. Venho aqui para essa parte logo abaixo. Nessa parte aqui, mais abaixo, o que eu vou ter? Quando eu tenho aqui a opção alterar pré-definição de performance, você vai ter, de acordo com a irradiação do local que você cadastrou, ele pode ser padrão, ele vai ser baseado na cidade. Mas, de repente, você tem no seu projeto a geração prevista anual, o que vai ser por mês, e você pode colocar no formato da geração de kilowatt ou de porcentagem. Se eu coloco porcentagem, esse valor aqui que vai ser previsto, eu vou preencher. Só que se eu preencher e clicar fora, não vai ser mais possível editar. Vocês verificam que aqui eu não tenho mais a opção de apagar. Então, quando eu preencho aqui, automaticamente vai ser calculado o quê? Tanto a porcentagem quanto em kilowatt, o que vai ser o mensal previsto. E aqui esse número abaixo vai ser o valor que é convertido se fosse a outra opção. Eu seleto a porcentagem e automaticamente, de acordo com o previsto anual, coloquei aqui. Já preencheu automaticamente. E esse número abaixo é o que vai ser gerado se for a opção de kilowatt. Verifiquei os dados, salvei. Mas você pode questionar, Cadu, mas essa opção aqui ao lado de geração anual prevista, aqui vai ter geração anual acordada na venda. Isso aqui é opcional, como vocês podem ver, aqui nessa parte abaixo tem a informação que é opcional. Por quê? Isso aqui vai depender do tipo de negócio que a empresa faz com o cliente. Se lá no momento da venda, em algum momento, foi acordado que tem uma geração anual que foi acordado entre empresa e cliente, você preenche aqui. E ele também já obrigatoriamente vai ter a anual prevista. Sendo que essa opção aqui, ela não é obrigatória no preenchimento. Aqui está informando justamente que é opcional. Então, se preencho aqui esses dados, esse aqui não é necessário. Caso você queira, pode ser preenchido.
Preencher os dados aqui automaticamente, de acordo, se tiver durante algum mês, por exemplo, que esteja previsto que a geração vai ser maior do que outro mês, dependendo das condições de clima e outras situações, você pode também editar e preencher aqui, tá? Então, não há nenhum problema. Você tem a opção de editar o preenchimento mensal e, de repente, se tiver em algum mês no projeto a previsão de que vai ser um valor maior, você tem a opção de editar e alterar aqui o valor. Recapitulando, aqui também eu posso colocar a imagem da usina. Por exemplo, eu tenho uma foto lá da usina e eu quero que fique exposto aqui para me verificar. De repente pode ser uma questão de identificação ou qualquer outra situação. Seleciono aqui o arquivo e seleciono a foto e ele vai ficar aqui na usina. Toda vez que você for visualizar a usina aqui no dashboard, que você abrir ela, essa foto que você cadastrou lá, ela vai ficar aqui nesse campo. Algumas pessoas, alguns integradores preferem colocar porque aí ele já deixa personalizado. Mas também não é obrigatório você fazer. Retornando aqui para a edição, se eu quiser, posso selecionar um arquivo com a imagem da usina e deixo aqui. E essa outra ferramenta aqui, essa funcionalidade, é a questão do zoom na foto. Posso deixar mais afastado e vou aproximando. Fica aí essa opção. Caso eu já tenha cadastrado a imagem e desejo remover, seleciono aqui a opção remover imagem. Então aqui eu cadastrei os dados da configuração dela, o endereço onde ela está localizado e vou na opção salvar. Só que essa opção aí eu já deixei salva com todos os dados. Quando eu venho aqui no dashboard, venho aqui vincular proprietário. E aí, quando eu vinculo o proprietário e seleciono, ele já vem aqui para esse campo, tá? Então, essa aqui já tem a quem essa usina pertence, de acordo com os usuários que eu já criei no sistema. Então, até aí tudo bem. Cadastrei a função, cadastrei a configuração, o endereço, os dados do projeto, vim aqui, vinculei o proprietário, salvei, como também eu posso adicionar esse novo cliente a uma usina. E aqui eu seleciono e crio um novo cliente, tá? Se não é nenhum desses que já está cadastrado, venho aqui, digito o nome, e-mail, documento, o código do DDD e o telefone dele. Se eu quiser enviar um e-mail para o cliente, tem a opção de marcar sim ou não. E aí adiciono o cliente. Lembrando que criei o proprietário dessa usina, ele já fica disponível. Caso esse mesmo proprietário ele tenha uma outra usina, quando vocês selecionar a opção de vincular proprietário, ele já vai aqui para esse campo onde já tem os proprietários que eu já cadastrei. Se for algum novo, venho aqui novamente, preencho os dados, marco se eu desejo enviar um e-mail para o cliente, informando que ele é proprietário da usina, que eu já criei, adiciono o cliente. E aí eu já deixo no histórico, e se for um novo, você vai lá em adicionar em novo cliente. Preencher os dados. Aqui eu já fiz a importação dos dados dessa usina, já importei os dados. Caso não tivesse importado os dados, iria em baixar dados de geração, de acordo com esse portal fictício, iria selecionar o período de geração, desde o primeiro dia que a usina tem geração até o dia atual, baixar dados. Baixei dados, vou aqui em importar geração, dados da nuvem, ele vai processar automaticamente, e aí não é necessário aguardar. Quando você atualizar aqui a página, ele vai gerar. Lembrando que essas duas opções, baixar dados de geração, eu posso deixar esse arquivo salvo. Por exemplo, em alguma situação eu vou precisar editar a usina, excluir, trocar ela de portal. Eu tenho meus dados salvos para que não seja necessário, em algum momento, eu ter que ir lá no portal raiz e preencher dia por dia para importar para SolarZ. Já deixo salvo, se for o caso.
Caso não seja necessário, eu venho aqui, eu baixo direto da nuvem. Então, coloquei o período aqui também, igual, desde o dia de geração até o dia atual, importei os dados, ele já faz essa atualização automaticamente, e aqui eu já tenho a geração dos dias do período. Lembrando que aqui eu posso deixar por dia, por semana, mês, ano e o período. E aí eu seleciono e posso editar. Aqui conforme as datas que eu queira verificar os períodos. Mas eu tenho aqui nessa opção também de unir por mês. E aí eu posso selecionar e verifico o período de um mês ao outro. Como também posso colocar um período maior. E aí eu posso comparar a curva de geração de acordo com os meses que eu selecionei. Selecionei o período, eu quero o mês de maio até o mês de julho. E aí o gráfico vai mostrar para mim os meses de maio, junho e julho. E aí quando você coloca o mouse em cada gráfico, ele vai mostrar a geração de cada mês que eu selecionei no período, tá? Então, recapitulando o que nós falamos, a configuração do endereço, dos dados da configuração da usina, do projeto, crio o proprietário, se for necessário. Se ele já foi criado, eu faço apenas selecionar o que já tem no sistema cadastrado, vinculo, salvo, e aqui eu já tenho os dados de geração, posso importar os dados, como também posso baixar diretamente lá do portal raiz, porque já tenho a credencial, e atualizo aqui na plataforma da Solazer.